A guerra comercial do presidente Donald Trump é a maior mudança na política comercial dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. As bolsas de valores sofreram a maior queda desde o início da pandemia, de 5,5% em 2 dias nos Estados Unidos. O valor de mercado das empresas norte-americanas caiu em 5 trilhões e 400 bilhões de dólares, porque o resultado deve ser mais inflação e menos crescimento, como advertiu o presidente do Conselho da Reserva Federal, o Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell. O tarifaço de Trump tem 3 objetivos: equilibrar a balança comercial dos Estados Unidos, que teve um déficit de 918 bilhões de dólares no ano passado no comércio de bens, reindustrializar os Estados Unidos e aumentar a arrecadação de impostos para financiar cortes no imposto de renda para os ricos. As tarifas são um imposto sobre o consumo que todos pagam. Trump quer usar esse dinheiro para viabilizar cortes de impostos para as grandes empresas e os ricos, para bilionários como ele, Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg, 3 oligarcas do setor de alta tecnologia. Além de trazer de volta o imperialismo do século XIX, ao ameaçar anexar o Canadá e a Groenlândia, retomar o Canal do Panamá e ocupar a faixa de Gaza, Trump ressuscita o protecionismo econômico do século XIX. Não tem como dar certo. O professor Oliver Stunkel, da Fundação Getúlio Vargas, pesquisador visitante do Carnegie Endowment for International Peace e da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, na minha opinião, hoje, o melhor especialista em relações internacionais do Brasil, fez 10 observações sobre o tarifaço de Trump, que eu cito agora, acrescentando alguns comentários. 1. Foi uma lista feita às pressas, inclui a Ilha da Reunião, uma possessão da França, que, portanto, está sujeita à mesma alíquota aplicada à União Europeia de 20%. Eu acrescento que Trump também incluiu as Ilhas McDonald, um território australiano que fica entre a África e a Antártida, habitado por focas e pinguins sem uma população humana permanente. Isso revela o amadorismo, a improvisação e a incompetência da Casa Branca de Donald Trump. Os Estados Unidos serão o mais protecionista dos países ricos. O professor Scott Lucas, da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, descreveu o discurso de Trump como o mais ignorante, de maior analfabetismo econômico que já ouviu. Ele disse que, por exemplo, a alegação de que a União Europeia cobra em média tarifas de 39% sobre importações dos Estados Unidos é totalmente falsa. A média é de 1%, diz o professor. Em resposta ao tarifaço de Trump, o presidente da França, Emmanuel Macron, propôs que as empresas europeias parem de investir nos Estados Unidos. 2. As tarifas vão afetar as cadeias produtivas, encarecer produtos e desacelerar o crescimento global. As empresas e os governos vão correr para pedir exceções e alguns talvez consigam. Não sabemos quem será atendido e isso dificulta previsões mais precisas. 3. Países muito pobres, como a Síria, serão atingidos. Isso deve agravar crises humanitárias e fortalecer grupos extremistas. Tarifas elevadas sobre países em desenvolvimento tendem a reduzir o crescimento e a aumentar a imigração ilegal, inclusive para os Estados Unidos, o efeito contrário ao que Trump quer. 4. O pacote é impopular e deve intensificar a rejeição ao movimento MAGA para tornar os Estados Unidos grandes de novo, um slogan que Trump copiou do presidente Ronald Reagan. Vejam o que disse Reagan sobre tarifas, abre aspas, quando alguém põe tarifas sobre importações, parece que está sendo patriota ao proteger
produtos e empregos dos Estados Unidos, e às vezes isso funciona por um período curto, mas só por pouco tempo. O que acontece no fim é que, primeiro, as indústrias nacionais passam a depender da proteção do governo sob a forma de altas tarifas, param de competir e de produzir e gerar as inovações e as mudanças tecnológicas que precisam para ter sucesso no mercado internacional. Continua Reagan: enquanto tudo isso se passa, acontece algo muito pior. Altas tarifas levam inevitavelmente a retaliações de outros países e deflagram guerras comerciais ferozes. O resultado é mais aumentos de tarifas e barreiras comerciais e menos competição. Por causa dos preços elevados artificialmente pelas tarifas, que subsidiam a ineficiência e a gestão incompetente, as pessoas consomem menos e acontece o pior: o mercado encolhe e entra em colapso, empresas e indústrias vão à falência e o emprego diminui. A memória do que aconteceu nos anos 1930 me fez, disse Reagan, quando cheguei ao poder, poupar o povo norte-americano de leis protecionistas que destroem a prosperidade, concluiu Ronald Reagan. O tarifácio de Trump aumenta as chances de que o Partido Democrata retome o controle do Congresso. A maioria dos republicanos na Câmara é escassa e os democratas devem retomar o controle do Congresso nas eleições de meio do mandato de Trump em 2026. Muita gente aposta que Trump pode recuar se sua popularidade cair. Stunkel duvida disso porque ele está cercado de assessores escolhidos por lealdade, entenda-se puxa-sacos que não dizem não a Trump, e em princípio ele não pode se candidatar à reeleição, embora já tenha dito que pretende fazer isso. Entendo que, por enquanto, antes das eleições de meio de mandato, são as empresas e o mercado que podem pressionar por mudanças ou um alívio na guerra comercial. 5. Considerando o cenário, o Brasil saiu relativamente bem, disse Oliver Stunkel. Foi atingido pela tarifa mínima de 10% menos do que muitos outros parceiros comerciais dos Estados Unidos, especialmente a China e a União Europeia. Eu acrescento que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia tem muito mais chances de ser aprovado agora, embora a França resista por causa do protecionismo agrícola. A França quer que os produtos agrícolas do Brasil e da Argentina tenham os mesmos critérios de sanidade que os produtos da União Europeia, obedeçam às mesmas regras. O Brasil pode vender mais produtos agrícolas para a China, mas a retaliação chinesa, aplicando a mesma tarifa de 34% imposta por Trump, causou uma forte queda na Bolsa Brasileira na sexta-feira. No fim, embora surjam oportunidades para o Brasil, todos perdem numa guerra comercial, e o professor Matias Spector, da Fundação Getúlio Vargas, alega que vários setores da indústria brasileira que exportam para os Estados Unidos podem ser varridos do mapa por exportações chinesas. 6. Aplicar tarifas altas contra países como o Vietnã tem um custo geopolítico. É um presente para a China. Depois das tarifas que Trump impôs à China no primeiro governo, empresas norte-americanas estavam realocando seus investimentos para reduzir a presença na China e passando a produzir em países como a Indonésia e o Vietnã, por exemplo. Os Estados Unidos viraram um parceiro imprevisível do ponto de vista comercial e geopolítico, minando a sua credibilidade em países como a Coreia do Sul e o Japão. Isso dificulta a formação de uma frente coordenada para se contrapor à China na Ásia. As tarifas, portanto, não são só sobre economia, mas também sobre geopolítica. O que Trump chamou de Dia da Libertação vai isolar ainda mais os Estados Unidos e enfraquecer a sua liderança global. 7. Do ponto de vista econômico, o impacto tende a ser muito negativo, tanto para os Estados Unidos como para o comércio internacional, que chegou a 33 trilhões de dólares no ano passado.
mas será um instrumento real fascinante para acadêmicos, economistas, historiadores, cientistas políticos terão muito trabalho e muito material para estudar e escrever durante os próximos anos. 8. No seu discurso, Trump revelou ignorância ou má fé ao falar sobre a história econômica dos Estados Unidos. Ele disse que, por razões desconhecidas, foi criado o imposto de renda em 1913 para cobrar dos norte-americanos e não dos estrangeiros o dinheiro necessário para o desenvolvimento do país. O professor Oliver Stunkel diz que a razão, na verdade, é muito bem conhecida. O imposto de renda foi criado para taxar os super ricos e substituir tarifas que pesavam sobre os pobres. As tarifas são um imposto sobre o consumo, imposto que todos pagam, enquanto o imposto de renda cobra mais de quem ganha mais. Então é uma taxação regressiva para, entre outras razões, viabilizar cortes de impostos para os bilionários e as grandes empresas, talvez na expectativa de que investam mais nos Estados Unidos. 9. As tarifas abrem caminho para todo tipo de manobra e barganha política interna, quem será subsidiado, quem será poupado, tudo isso vira um instrumento para aumentar o poder do presidente. Trump age como um rei ou um ditador. 10. O tarifaço não vai reverter a globalização, que é resultado do desenvolvimento das tecnologias de comunicação e de transportes. Temos a volta do risco geopolítico, mas o mundo é cada vez mais integrado em rede. A guerra comercial vai reduzir o papel dos Estados Unidos no mundo, parece um processo duradouro que será difícil para futuros presidentes dos Estados Unidos reverterem, pelo menos nos próximos anos. Em muitos aspectos, acrescento eu, o prejuízo para a economia dos Estados Unidos será irreversível. Há quem argumente que, como Trump é um negocista, impõe tarifas para negociar em condições mais favoráveis, pressionando os parceiros comerciais, mas o secretário do Tesouro dos Estados Unidos afirmou que o presidente quer reordenar o comércio internacional e Trump declarou que só vai renegociar se outros países fizerem ofertas fenomenais. É preciso lembrar que a grande causa da Grande Depressão de 1929 a 1939 não foi o colapso da Bolsa de Nova York em 1929, foi a lei Smoot-Hawley, que impôs tarifas para proteger os produtos e empresas dos Estados Unidos em 1930. Além do prejuízo econômico, dividiu os aliados, fortaleceu os extremistas. A Grande Depressão foi a principal causa econômica da Segunda Guerra Mundial, o pior conflito armado da história. Em 1932, quando o desemprego na Alemanha chegou a 30%, o Partido Nazista ganhou 2 eleições, mesmo sem maioria absoluta, e em 30 de janeiro de 1933, em consequência dessas vitórias, Adolf Hitler foi nomeado primeiro-ministro da Alemanha. Em entrevista a Roberto Dávila na Globo News, o embaixador brasileiro Marcos Caramuru comparou o tarifaço de Trump às políticas propostas pela CEPAL, a Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina, de protecionismo, impor barreiras comerciais para substituir as importações pela produção dos países latino-americanos, um modelo que fracassou. O que deu certo foi o modelo asiático de substituição competitiva das importações, de fabricação de produtos capazes de disputar o mercado internacional. Começou no Japão, depois Coreia do Sul, os tigres asiáticos e por fim chegou à China. Quem mais ganha com a guerra comercial de Trump é a China. Pelo critério de paridade do poder de compra, a economia chinesa é a maior do mundo desde 2017. A China tem hoje 36% da produção industrial e os Estados Unidos 16%. A China é a maior parceira comercial da maioria dos países do mundo. Isso só tende a aumentar com a guerra comercial de Trump. A China que defende hoje o multilateralismo e o livre comércio, que eram bandeiras dos Estados Unidos, que criaram a Organização Mundial do Comércio, onde a China entrou em 2001 e aí teve taxas de crescimento
de mais de 10% ao ano até a crise internacional de 2008. A China tem problemas econômicos hoje, o excesso de endividamento, uma crise do mercado imobiliário, o risco de escassez de mão de obra por causa da política do filho único, adotada a partir de 1978, e um sistema político ditatorial em que o poder absoluto, o monopólio de poder do Partido Comunista, poderá e deverá ser questionado quando houver uma crise econômica grave. Mas a China construiu uma base econômica sólida e a Índia avança no vácuo das duas maiores economias do mundo, com crescimento previsto para 6,5% neste ano. A Índia poderá ser em breve a segunda maior economia do mundo, relegando os Estados Unidos ao terceiro lugar. Assim, a política econômica de Trump acelera o declínio relativo dos Estados Unidos, que são a maior economia do mundo desde o fim do século XIX, e também acelera uma possível transição hegemônica dos Estados Unidos para a China. O professor Graham Allison criou o projeto Armadilha de Tucídides na Universidade de Harvard. Tucídides escreveu a história da Guerra do Peloponeso, que acabou com a Idade de Ouro da Grécia Antiga. Tucídides disse que Esparta foi à guerra porque Atenas estava se tornando poderosa demais depois da vitória na Guerra da Grécia Antiga contra o Império Persa. O projeto Armadilha de Tucídides examina 16 transições hegemônicas desde o século XV. Só não houve guerra em 4 desses 16 casos, quando a Espanha superou Portugal na Era dos Descobrimentos, quando os Estados Unidos ultrapassaram o Reino Unido para se tornar a maior economia do mundo no fim do século XIX, na Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, quando houve guerras quentes em várias regiões do mundo, especialmente na Ásia, mas também na África e na América Latina, e na reunificação da Alemanha. O risco maior é como os Estados Unidos vão aceitar uma possível perda de sua posição hegemônica. Os Estados Unidos se tornaram o país mais rico do mundo por seu desenvolvimento científico e tecnológico. Ainda investem mais, 784 bilhões de dólares em 2023, contra 723 bilhões da China. Mas Trump está atacando as universidades e cortando verbas de pesquisa. O embaixador Rubens Recupero lembra que a decadência do Império Austro-Húngaro foi uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Tendo em vista a guerra da Ucrânia, Recupero compara a Rússia de Vladimir Putin à Áustria-Hungria de 1914. Em resumo, Trump, o único presidente dos Estados Unidos condenado criminalmente, considerado fascista por eminentes historiadores como Robert Paxton e Timothy Snyder, fabrica uma crise econômica e geopolítica totalmente desnecessária e joga o mundo numa era de profunda incerteza. Apertem os cintos, o piloto da maior economia do mundo e da maior potência mundial chegou às raias da insanidade. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, o meu blog Globalização em Crise, me siga no Instagram, no LinkedIn, no Substack e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção, até mais, tchau!